Boa noite, irmãos. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Gostaria de agradecer em especial hoje a família da Luana que veio, a Dona Maria, a Dona Sandra e o seu Carlos também, e ao Vinícius e a Thalita que vieram, irmãos. Amigos nossos, sejam bem-vindos. E assim como é de costume, qualquer dúvida, qualquer coisa, levanta a mão, porque não adianta nada vir na igreja e não entender nada do que está sendo dito. Então a ideia aqui hoje é que todos aprendam, possamos aprender mais sobre a Bíblia, que é o livro que nos rege, que diz o que é o certo e o que é errado para nós. É o nosso guia, é o nosso norte. Irmãos, hoje eu queria falar um pouquinho lá do livro de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Mais uma vez, para todos aqueles que não entenderem, por favor, levanta a mão, perguntem, para sair entendido daqui. Irmãos, hoje, como vocês podem ver aí, no capítulo 22 de Mateus, a gente vai falar sobre a parábola das bodas. Eu gostaria de pedir que o irmão Nelson fizesse a leitura do versículo 1 ao versículo 14. Então, se o irmão Nelson puder ler. Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu trabalho. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: a bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrarem. Os servos, saindo pelos caminhos, ajudaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes egípcias, e disse: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele obedeceu. Disse então o rei ao servo: amarrai-o em 10 irmãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não, faz uma oração para a gente. Pode orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, pela presença desses nossos convidados, desses nossos amigos, que eles possam vir e conhecer a simplicidade da nossa igreja, mas principalmente a simplicidade do Evangelho. Essa simplicidade se manifestou no sacrifício, na morte do nosso Senhor Jesus Cristo, para a nossa salvação. É dele que nós temos aprendido e é por ele que nós oramos. Amém. Amém. Bom, irmãos, como o irmão Nelson leu, e como a Bíblia tem o costume dela, da gente ler, entender as palavras, entender as frases, mas ficar um pouquinho perdido no contexto. O que quer dizer uma frase com outra, um versículo com outro, o que quer dizer todo esse contexto. Para a gente entender certinho o que é a parábola das bodas, ele se dá no contexto da discussão entre Jesus e as autoridades religiosas judaicas. Então, se vocês derem uma olhadinha para trás, estava rolando um debate entre Jesus e as autoridades religiosas. Após a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, os líderes religiosos questionaram as suas autoridades, fariseus, saduceus, os
os líderes do povo judeu, que cumpriu a lei mosaica à risca. Lá em Mateus 21, do 8 e 7 diz: "E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho." No versículo 9 diz: "E a multidão que ia diante e a que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas." E Hosana quer dizer: salva-nos, te imploramos. Então, após um debate entre os líderes e Jesus, ele conta 3 parábolas. Lá em Mateus, capítulo 21, do versículo 28 ao 32, a parábola dos 2 filhos. Em seguida, Jesus vai falar a parábola dos lavradores maus. E aí, a terceira parábola, no capítulo 22, a parábola das bodas. Só uma observação, que a gente vai usar o nosso texto base como Mateus, mas a gente vai linkar em algumas partes com Lucas. Apesar de não ser a mesma parábola, elas têm muito em comum. Então nós vamos linkar um pouco Mateus com Lucas. Então vamos lá, irmãos. Foi lido tudo o que o irmão Nelson falou, e aí descreve a parábola das bodas. Mas o que quer dizer parábola? Parábola é falar de maneira que todos entendam, mas somente os que querem aprender mais consigam entender e compreender a profundidade do assunto. Então, qualquer um que lê essa parábola vai entender, mas não vai ter relação nenhuma com Bíblia, com Cristo, vai entender a parábola e para por ali. Mas todos aqueles que queriam aprender mais iam atrás e perguntavam, e aí que eles viam que tinha muita coisa por trás dessa simples parábola. Aqui no versículo 1 e 2 é apresentado para a gente 2 personagens, o rei e o filho do rei. Que diz: "Então Jesus, tomando a palavra, tomou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou a bodas do seu filho." Então, 2 personagens, o rei e o filho de rei do rei. E um evento, a bodas. O que é bodas? Nada mais é que a festa de um casamento. O casamento de um rei era extremamente importante, irmãos. O casamento do filho do rei era de extrema importância. Para qualquer pessoa ser convidada pelo rei para tal evento, deveria ser uma grande honra, porque ele seria o sucessor da realeza. Então imagine naquela época, irmãos, onde os reis eram o topo da pirâmide, os mais importantes, os mais ricos, ser convidado para o casamento, para a festa de casamento do seu filho. Era um convite de grande honra. E aí no versículo 3 diz: "E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Então o rei envia os servos para chamar os convidados para essa grande festa de casamento do seu filho." E aqui aparecem mais 2 personagens, os servos e os convidados. Mas apesar do convite, irmãos, apesar de ser uma festa extremamente importante do filho do rei, os convidados não quiseram ir. E aí no versículo 4 diz: "Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que os meus bois e cevados já mortos..." Desculpa, irmãos, de novo. "Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas." Então o rei envia novamente os servos para chamar os convidados. Porém agora a festa já estava pronta. Antes era o convite, tal dia vai ter a festa. Não quiseram ir, não aceitaram o convite. Agora o rei envia de novo e fala: chama que a festa está tudo pronta agora. A comida, a bebida já está tudo preparado, é só chegar e aproveitar a festa. E aí no versículo 5 diz: "Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio." Olha que interessante. Mesmo sendo chamado pela segunda vez, não foram. E ali diz, não fazendo caso. Estava nem aí para o convite. Não deram a menor importância para o convite do casamento do filho do rei. Era um evento extremamente importante, que para todos que fossem convidados era de tremenda honra, mas eles não estavam nem aí, não fazendo caso. E olha que interessante, cada um tinha sua desculpa. No livro de Lucas é mais detalhado, não precisa ir lá, irmãos, mas em Lucas 14, do 18 ao 20 diz, Lucas capítulo 14, versículo 18 ao 20 diz:
E todos a um começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei, portanto não posso ir. Então olha que interessante. Um comprou terras e precisava ir. Falou: me desculpa, me hajas por escusado, me desculpa. O outro comprou animais e precisava ver se os animais eram bons. Falou: me desculpa também, mas eu tenho que ver meus animais. E o outro: casei, eu não posso ir. Nem desculpa pediu. Então cada um deu a sua desculpa para não ir na festa de casamento do filho do rei. E aí no versículo 6 diz: E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Então alguns deram desculpas, pediram desculpa, outros deram desculpas e nem deram desculpas, mas nem pediram perdão por não ir. Mas outros convidados, olha que interessante, irmãos, maltrataram os mensageiros. Alguns nem deram desculpas esfarrapadas, apenas maltrataram. Ali diz, ultrajaram e mataram, irmãos. Olha que interessante. Ultrajar, tratar vergonhosamente, arrogância, ofensivo, chegando a matar. Então, ó, irmãos, mentalizem essa cena. Vem um mensageiro te chamando para a festa do filho do rei, um evento importante, e aí tratam esse mensageiro com deboche, com ofensa, chegando até a matar esse mensageiro. Que extremismo desses convidados. Mas essa é a parábola que Jesus propunha. Lembrando que não é uma história real, mas é uma história que Jesus contava para exemplificar uma coisa que ele queria mostrar. E aí no versículo 7 diz: E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Olha que interessante. O rei reage ao saber da atitude dos convidados. O rei encolerizou-se, ficou irado, enfurecido. Assim, o rei manda os seus exércitos matar quem matou os seus mensageiros e destruir suas cidades. E aqui um detalhe interessante. O rei queria dar a festa, ele era poderoso. Nota, ele tinha exércitos. Então, irmãos, não era qualquer convite para qualquer festa. Era um rei poderoso para a festa de casamento do seu filho. E no versículo 8 diz: Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. O rei vai lá e conversa com os servos. Apesar da festa preparada, os convidados não eram dignos. E do grego, irmãos, axios, que quer dizer adequados, próprios, convenientes, comparável a algo. É como se a festa fosse uma coisa extremamente importante, mas os convidados não eram dignos. E aí, no 9, o rei dá nova ordens. Ide, pois, a saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Então, olha que interessante, irmãos. O rei dá nova ordens. Ide, pois, a saída dos caminhos. Era para os servos ir para todos os caminhos, as rotas principais e secundárias. Já nas rotas secundárias, irmãos, eles encontrariam mais pedestres. E ali eles iam encontrar de tudo. Pobres, vagabundos, pessoas aleijadas, bandidos. Iam encontrar de tudo. Lá em Lucas 14, 21 diz assim: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados e mancos e cegos. Então, olha que reviravolta, aquele convite para uma festa tão importante, os convidados, pessoas ricas e poderosas, não quiseram ir. Mas o rei falou, sai chamando todo mundo que você encontrar na rua, sai chamando. Mesma coisa, que você sair aqui, quem se encontrar na rua, vai chamando para essa festa. Essa foi a ordem do rei. Nos bairros, irmãos, poderiam encontrar indivíduos das classes mais baixas, enfermos, aquelas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, os miseravelmente pobres. Mas aquele rei queria que chamassem, olha que interessante, a todos. Olha o que diz aí, a todos os que encontrardes. Já que os ricos não vieram, chama os pobres e a escória da sociedade. Olha que reviravolta. E aí, no versículo 10, diz:
E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Olha que interessante, irmãos. Aquela festa que não veio ninguém dos importantes, agora se encheu de todo o povão, tanto bons quanto os maus. Qualquer um que eles acharam na rua foi chamado para a grande festa de casamento do filho do rei. Olha que interessante, irmãos. Pensa num político, num famoso, numa pessoa muito importante. Imagina ele chamar qualquer um para a festa de casamento do filho dele. Foi exatamente isso que aconteceu. Era para ser o convite, era para se fazer o convite tão especial para qualquer um, independente de quem fosse, bom ou mal. E aí no 11, olha que interessante. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes de núpcias. Então, irmãos, uma cena inusitada acontece aqui. Com tantas pessoas das classes mais baixas, uma se destacou. Um convidado não estava trajado com vestes de núpcias. Na cultura judaica, irmãos, nós não podemos ler a Bíblia olhando com a cultura brasileira. Ela foi escrita na cultura judaica, então precisamos entender o que acontece na cultura judaica para entender o que está acontecendo aqui. Na cultura judaica, aqueles que aceitavam um convite a um banquete deveriam ir usando trajes limpos e apropriados. Então eles iam apropriados para a festa. Não era o traje que o convidado queria, mas o traje apropriado para a ocasião. Por isso que ele fala trajado com vestes nupciais. Era a roupa que se usava para aquele evento. E é até interessante que em alguns teólogos estudiosos diz que se o convidado não tinha tal roupa, a pessoa que dava a festa também dava a roupa para entrar na festa. Então qualquer um poderia ir, mesmo sem dinheiro, com as roupas apropriadas. Mas um não foi. Mais uma vez, não era a roupa que o convidado queria ir ou que ele se achava mais bonito, mas a roupa adequada para aquela situação. Por exemplo, você pode se sentir bonito e confortável de short e chinelo, mas não é uma roupa adequada para você ir num casamento na igreja. É mais ou menos essa comparação, irmãos. Mas é como se no casamento na igreja tivesse uma pessoa de short e chinelo, mesmo quem deu a festa oferecendo os trajes apropriados. E aí no 12 diz assim: e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei reage àquela cena. Como que você entrou aqui se você não tem a roupa adequada? E a resposta do convidado foi: nada. Ele emudeceu, ficou mudo, ficou calado, não tinha resposta. E aí no 13 disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. O rei dá ordens aos servos do que fazer em relação a esse convidado: amarrar pés e mãos e lançar nas trevas exteriores. Como ele não estava vestido adequadamente, teve sua consequência, foi amarrado e tirado para a festa. Mas não é que só lá dentro era um lugar bom, fora da festa era um lugar de trevas exteriores, era um lugar ruim. No versículo 13 ainda diz: ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, fora da festa era um lugar extremamente ruim. Pranto, choro, ranger de dente, de tanta dor, cerrava os dentes. Olha que contraste de dentro da festa e fora da festa. E aí no versículo 14 diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O rei termina com uma frase impactante: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Uma frase bem polêmica, irmãos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas em uma festa, onde qualquer pessoa foi convidada e entrou, apenas um foi tirado. E não é que ele foi tirado porque o rei escolheu ele, mas porque ele não estava do jeito certo. Irmãos, acaba aqui a parábola. E aqui a gente vai dar uma pausa. Acaba aqui. Todos conseguem entender o que foi falado. Uma história. Contei uma história. Todos conseguem entender. Isso é uma parábola. A parábola ela acaba aqui. Mas
Será que Jesus estava ensinando para um rei como montar uma festa de casamento para o seu filho? Qual que era a ideia de Jesus falar isso? Não tinha nem rei na conversa, irmãos. Era Jesus, os fariseus, que eram os grandes teólogos da época, grandes da lei, e o povo. Não tinha rei. Por que Jesus falava desse jeito? Irmãos, isso é uma parábola. Se você ir embora agora da igreja, você vai entender, mas o que quer dizer por trás? Não sei, mas entendi a história. Isso é uma parábola, uma história que todos entendem, mas para aqueles que querem saber de verdade, esconde uma rica lição. É interessante, volte sua Bíblia em Mateus 13, 9. Olha o que diz. Mateus capítulo 13, versículo 9. Olha o que diz lá. Olha como a Bíblia é interessante. Mateus capítulo 3, versículo 9. Versículo curto, mas diz assim. Mateus capítulo 13, versículo 9. Diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvido, ouve. Por que Jesus está falando isso daqui? No versículo 13, ele vai até um pouco mais fundo. Mateus capítulo 13, versículo 13 diz: por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. Agora eu pergunto, irmãos, como pode ver e não enxergar? Ou ouvir e não compreender? Como que pode isso? Como que pode? Mas esse é o intuito da parábola. Você ouve, mas se você não der a devida atenção, ouviu, mas não compreendeu. Se você acabou de ouvir a explicação do texto, você acabou de ver, mas não enxergou. Mas caso você esteja curioso para saber o que Jesus realmente queria dizer para essa história, você vai fazer parte dos que veem, ouvem e compreendem. Então vamos lá, o que quer dizer essa parábola, irmãos? O intuito da igreja é isso, é ensinar a Bíblia, mostrar o que está escrito na Bíblia. O que Jesus quis dizer com essa parábola das bodas? Estava ensinando um rei a como dar uma festa para o seu filho? Não. Mas vamos lá. Qual que era o significado disso para a época? O rei, quem que era o rei? O rei nada mais é que Deus, o anfitrião de um banquete, que convidava as pessoas para fazerem parte do seu reino. Quem que foram os primeiros convidados? Representava primeiramente os líderes religiosos e autoridades judaicas. Depois, toda a nação eleita, os escolhidos, os judeus, por Deus. Então, os primeiros convidados eram os judeus. Isso lá, em Gênesis, Deus escolhe Abrão e vai falar de toda a sua descendência. Quais que eram os diferentes tipos de resposta para o convite? Foi quem rejeitou o convite primário de Cristo. Por exemplo, os judeus. Alguns rejeitaram prontamente e voluntariamente a Deus. Outros deram muita desculpa por estarem concentrados demais com a sua própria vida. Negócio, família, bens, à vontade. Na própria Bíblia temos exemplos disso, de pessoas que queriam seguir a Cristo, mas quando chegava lá e Cristo falava, deixa tudo e me segue, a pessoa não queria deixar tudo. Outros judeus ainda foram mais rebeldes e violentos e atacaram fisicamente e verbalmente aqueles que representavam a Cristo. Aqui no livro de Mateus mesmo, se virarem a página, no capítulo 23, versículo 37, diz... Mateus capítulo 23, versículo 37 diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Então, mais para frente, o próprio Jesus vai deixar claro. Então, os próprios judeus foram para ele, foi feito o convite para eles, mas não quiseram e até mataram profetas. Quem que eram os servos, irmãos? Os servos eram os enviados por Deus para convidar a humanidade à sua presença. Profetas e os apóstolos. E o convite? O que era o convite? O convite nada mais é o que o Evangelho, a mensagem de salvação. E o homem sem as vestes apropriadas? O que quer dizer esse homem, irmãos? Aquele que foram do jeito que achava melhor, do jeito que queria. Não foi de acordo com a festa, mas a seu bel prazer. Não foram de acordo com o que o dono da festa queria, mas do jeito que eles queriam. Para as pessoas daquela época, a expulsão do homem nada mais é que aquele homem vestia a roupa da lei.
não preciso da roupa que o senhor da festa está me dando, mas a minha roupa me serve, a lei. E aí mostra que a lei para Cristo, por ela, somente ela, não levava a caminho nenhum. E o destino, que fala do choro e ranger de dentes. Aí, é claro, o inferno. O inferno está aqui e ele existe. Para aqueles que rejeitam a aceitar entrar nos moldes de Deus. Estes não serão escolhidos para o reino eterno. Então, quem não serão os escolhidos? Os que não quiseram aceitar entrar nos moldes de Deus. E aí diz, muitos chamados, mas poucos escolhidos. O caráter alvo da pregação de Jesus e os apóstolos foi para os judeus. O quanto Jesus e seus apóstolos pregaram à nação judaica e o pequeno resultado disso. Assim nós podemos pensar, irmãos, nossa, como que os judeus não aceitaram o convite de Cristo, que era tão maravilhoso? Assim como os convidados não aceitaram o convite daquele senhor para aquela festa, como que os judeus não aceitaram o convite para Jesus? Como pode os judeus ser desse jeito, tão duro e cego para uma coisa tão boa? Guardem bastante essa indignação, irmãos. Como pode os judeus, Jesus enviando tudo para eles não aceitarem, mesmo assim ser duros e cegos? Acaba aqui a nossa explicação para aquela época. Mas a Bíblia, irmãos, é uma palavra viva e eficaz. Ela não é um livro histórico somente para contar histórias. Mas o que essa parábola tem a ver comigo hoje? O que essa parábola tem a ver com você hoje? Então agora a gente vai voltar. O significado para hoje mudou um pouco. O rei continua sendo Deus, o anfitrião do banquete. E os primeiros convidados continuam sendo a nação eleita, o povo de Israel. Mas a partir daqui, irmãos, muda um pouquinho. Os diferentes tipos de resposta é quem rejeitou o convite de Cristo. E aí eu pergunto para os irmãos, o que é o convite de Cristo? O que é o convite de Cristo? Irmãos, ainda continua sendo o Evangelho. O que quer dizer Evangelho? Evangelho nada mais é que as boas novas, a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é o Evangelho, as boas novas. E aí eu pergunto, qual a sua resposta perante ao convite de Cristo? Qual é a sua resposta hoje perante o convite de Cristo? O convite, irmãos, pode ser vários. Por exemplo, para quem já faz parte da igreja, pode ser de pregar, de evangelizar. Irmãos, quando a gente recebe um convite desse, nós devemos ter em mente a mesma situação de receber o convite para uma festa de casamento de um filho de um rei. Que honra e privilégio é poder pregar aí na igreja. Que honra e privilégio é poder ir na praça, distribuir folhetos. E aí eu pergunto para os irmãos membros, qual a sua desculpa para não atender esse chamado? Qual a sua desculpa para não vir no culto? Naquela época, no exemplo de Jesus, bois, terras, porque casou. E hoje? Qual que é a desculpa dada hoje? Mas para você ainda que não faz parte da igreja, um chamado de Cristo pode ser simplesmente ir à igreja e ouvir a palavra de Deus. Então, da mesma maneira, você tem que ter em mente a mesma situação, ser convidado para a festa de casamento do filho do rei é ser convidado para ir à igreja. Olha, que honra e privilégio eu tive o convite, eu tive de receber esse convite de ir para a igreja. E agora eu pergunto, tanto para os crentes e para quem não é crente, qual a sua desculpa para não atender esse chamado? Recusar o chamado de Deus, irmãos, nada mais é que desprezar o Senhor. Então agora a gente volta para a parábola. Como pode? O servo vai lá e convida e aquelas pessoas simplesmente se desprezam. Eu pergunto, hoje, como pode você fazer um convite de honra e privilégio, que é, por exemplo, vir na igreja e as pessoas desprezarem? Agora os irmãos conseguem entender o que a parábola realmente queria dizer? Jesus contou uma história que servia tanto para aquela época, para os judeus, há 2000 anos atrás, quanto para nós hoje. Qual é a sua desculpa para não aceitar o convite de Cristo? Dor de cabeça? Ah, estou sem tempo para ir na igreja. Hoje o dia foi pesado. Ah, ninguém vai comigo, não tem companhia.
Ah, hoje eu estou cansado, hoje eu trabalhei demais. Qual que é a sua desculpa para não aceitar o convite de Cristo? Ou melhor, todo caminho leva a Cristo, eu vou para onde eu quero ir. E nós vemos, irmãos, que são diversos tipos de desculpa, como por exemplo, casei, portanto não posso ir. Qual que é a relação de uma coisa com a outra? O que tem a ver casar e ir numa festa? Mas era desculpa. Qual que é a sua desculpa hoje? Compras que você fez? Posses que você tem? Pessoas? O que te afasta do convite de Cristo? Responda isso para você mesmo. Qual o motivo para você negar o convite de Cristo? Ih, acabou a pilha, Mauricinho? Dá para me ouvir ainda? Tem não. Isso, Maria, pega aí. Problemas técnicos, irmãos. Pera aí, você já leva lá. Segura aqui. Alô, foi? Aê! Problemas técnicos, mas acontece. Então, voltando, qual que é o seu motivo para negar o convite de Cristo? Irmãos, quando mais a gente estuda a Bíblia, mais nós vemos que estamos pertinho daqueles que ouviram a palavra de Deus e o rejeitaram. Normalmente a gente se põe, não, eu sigo a Cristo, eu faço o que Deus quer, eu sou uma pessoa boa. Mas aí você vai estudando, você vê que você está mais pro lado de quem nega. Recusar o convite feito por Deus não deve ser uma atitude nossa, mas devemos aceitá-lo com grande privilégio e honra, reconhecendo que precisamos agradar a Deus e ao seu Filho para estarmos com Ele no seu reino eterno. O hino que cantamos, o 411, diz: vê o que nos fez o Rei dos Reis. Olha a festa que Ele nos preparou. E é interessante, irmãos, que se a gente continuar, quem que são os servos? Aquele que o rei enviou para fazer o convite. Hoje é quem prega. É todo aquele que fala da palavra. Esses são os servos. E agora um ponto interessante. Quem é aquele homem sem as vestes apropriadas? Ele foi aquele que foi do jeito que achava melhor. Como assim? Vou dar um exemplo. São frases do tipo: todo caminho leva a Deus. Cada um serve a Deus de um jeito. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Você lá, eu aqui. Todo caminho leva a Deus. E eu pergunto, será que essa frase é verdadeira? Será que essas afirmações são verdadeiras? Como eu, Murilo, não sou um ninguém, não tenho autoridade nenhuma, vamos na Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Abra sua Bíblia lá no comecinho, Gênesis capítulo 4. Lá no comecinho. Já que todo caminho leva a Deus, vamos ver o que a Bíblia fala disso. Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 5. Diz assim. Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 5. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então Caim trouxe o fruto da terra. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Então um trouxe os frutos da terra e outros o primogênito das suas ovelhas. E olha que interessante, olha o que diz ali no 4, irmãos. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. Todo caminho leva a Deus? Mas ambos estavam oferecendo sacrifícios e coisas a Cristo, por que... Irmãos, cuidado. Nem todo caminho leva a Deus. Por isso que eu digo, leia a Bíblia. Ela vai te falar qual caminho leva a Deus. Se todo caminho leva a Deus, e se cada um serve a Deus do seu jeito, por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Resposta: porque nem todo caminho leva a Deus. E Deus não aceita do jeito que você faz, ou do jeito que você bem entende que é o melhor para Deus, mas do jeito que Ele quer. Esse é o ponto crucial. Não é o jeito que você acha melhor, o jeito que você pensa, é o jeito que Ele quer. Desde sempre foi ensinado ofertas ao Senhor
do animal, do sangue, desde já representando Jesus morrendo na cruz. Mas Caim não, Caim trouxe do fruto da terra. Fruto não tem sangue, para essa Jesus não atentou. Então, irmãos, esse é aquele que entra com a roupa que não estava adequada. Será que damos para Deus o que Ele quer ou o que nós queremos dar a Ele? Deus quer a sua vida, mas você só entrega seus momentos bons, por exemplo? Por exemplo, Deus quer que você vá em todos os cultos. Ah, mas eu só vou no culto que eu não tenho nada para fazer. Se eu tiver com dor de cabeça, eu não vou. E aí, você dá o que Deus quer ou você dá o que você acha melhor para Deus? Lembra, nem todo caminho leva a Cristo. Se fosse isso, verdade, Deus ia atentar tanto para o feito de Abel quanto para Caim. E esse é aquele homem que entrou com a roupa dele. Ele não foi do jeito que era para ir, do jeito que o dono da festa queria que fosse, mas do jeito que ele se sentiu confortável, do jeito que ele se achou bonito. E o que resultou isso? A expulsão desse homem. O que quer dizer essa expulsão desse homem? Irmãos, Deus conhece a todos e sabe o motivo do coração de cada um. Ele sabe o motivo, por exemplo, de você estar aqui hoje. Se você veio ao culto, foi porque você quis, não porque alguém te obrigou, eu espero. Mas ele sabe o que tem no coração de cada um. Lá em Jeremias 17:10 diz: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então eu pergunto, o que tem no seu coração? O que tem no seu coração hoje, Cristo sabe. O motivo de você fazer as coisas, Cristo também sabe. Então se você faz porque você leu e aprendeu que aquilo é o bom, amém. Agora você faz não, eu acho que isso é o bom. Irmãos, Deus sabe o motivo de cada um. E a expulsão do homem foi por causa disso, do que ele achou que era o melhor, mas não era o melhor. E qual que é o destino para esses, irmãos? Um fim trágico, choro e ranger de dentes, o inferno, que Jesus deixa claro. Para aqueles que não entram nos moldes de Cristo, só tem um caminho, o inferno, ponto. Sem mais nem menos, depois que morre, é céu ou inferno. Tanto que ou você estava dentro da festa, ou você estava fora das festas. Estes, os que estão fora, os que não quiseram entrar nos moldes, não serão escolhidos para o reino eterno. Todos foram chamados para o reino eterno. Lembra, quando os servos saíram, buscaram a todos. Todos são convidados a se arrepender de seus pecados e crer somente em Jesus para viver uma vida eterna com Ele, para estar dentro da festa. Mas alguns rejeitam esse convite, como o convidado que rejeitou. Outros até aceitam, mas querem fazer do seu jeito, por obra, por caridade, indo a Cristo e se justificando do meu jeito, eu acho que desse jeito eu vou para o céu. Lembre, nem todo caminho leva a Cristo. Muitas pessoas creem em obras e caridades, é isso que a Bíblia diz? Lembra, irmãos, estejam pautados e respaldados na Bíblia. Quando nós morrermos, é nós e Cristo, e o manual é a Bíblia, não é outro livro. Então esteja pautado na Bíblia. E o inferno é um lugar de fogo e sofrimento que dura para sempre. Quem nunca se queimou? Quem nunca se queimou? Agora imagina isso no corpo por anos e anos. Não é igual uma pessoa que morre queimada, que carboniza e morre e desaparece, não. Mas lá em Marcos, capítulo 9, do versículo 43 ao 44, diz: E se tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca apaga. Então lá não é um fogo que você cai no fogo e some. Não, fica de queimando, mas você não morre. Você vai sentir aquela sensação de fogo para sempre. Esse é o inferno. Lugar pouco falado hoje em dia, que assusta muitos, mas é a realidade, e Cristo deixou isso bem claro aqui na parábola. Lugar de pranto e ranger de dentes. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O caráter alvo da pregação hoje. O Evangelho, a Bíblia, é para todos, sem distinção nenhuma de raça, cor, gênero, etnia, distinção de dinheiro, ideologia, onde você nasceu, do país que você é. O Evangelho é para todos, ponto. Hoje,
todos que estão nessa igreja aqui está sendo chamado, está recebendo o convite. Mas se você recusar, você entrará para as estatísticas dos poucos escolhidos. Isso era o que queria dizer essa parábola, irmãos. Olha que interessante, 14 versículos que parecem não fazer muito sentido com a Bíblia, mas quando você pega para esmiuçar cada ponto, você vê que eles são fortes e trazem grandes reflexões. Então agora eu gostaria de trazer algumas lições. Agora que nós temos todas essas bases, queria dar algumas lições. O que podemos tirar de lições desse texto? Lição número 1. Não faça como os convidados que rejeitaram o convite de Cristo. Pelo contrário, a qualquer convite de Cristo, aceite e dê a devida honra por esse convite. Lembra, quando você receber qualquer convite, qual é a sua desculpa para não vir à igreja? Bois, terras, dor de cabeça, canseira, não tem carro para vir? Qual é a sua desculpa? Cada um usa uma desculpa. Pode, por melhor que seja a desculpa, se você não for, não adianta de nada. Segunda lição, não entre na festa de Cristo do jeito que você bem entender. Seus esforços não te salvam. Ninguém vai para o céu por mérito próprio, somente por Cristo. Seus esforços não te salvam, muito pelo contrário. Se você colocar sua fé neles, eles vão te encaminhar para o inferno. Nem todo caminho leva a Cristo. Leia a Bíblia. Ela vai mostrar diversas situações onde as pessoas adoraram a Deus da maneira errada. E Cristo não aceita isso. O seu jeito de servir a Cristo não serve para Ele. Ah, eu, Murilo, acho que fazer assim é melhor. Está na Bíblia? Não, então não é o melhor. Ele deixou a Bíblia. Por isso que nós temos esse manual, para mostrar o certo e o errado, o que ele gosta e o que ele não gosta. Lembre-se de Caim. A Bíblia tem resposta para tudo. Será que o que eu estou fazendo é certo? Leia a Bíblia. E você pode ver que às vezes um trecho não tem nada a ver com o meu dia a dia, nada a ver com o que vivo hoje, com 2024. Estude. Ouça quem estude. Ouça pregações. Você vai ver que esses textos que não têm muito sentido traz ricas lições, assim como essa parábola. Mais uma lição. O homem com vestes inadequadas deve nos fazer entender que precisamos receber a provisão do rei para entrar na sua presença. Como assim? Precisamos receber novas vestes, ter a nossa vida em conformidade com a do Filho de Deus, para assim sermos aceitos na sua presença. Não basta ser crente, mas tem que agir como crente. Ser parte de uma igreja, ser batizado, não leva ninguém ao céu também. Temos exemplo disso na Bíblia, mas viver como Cristo viveu. Nós precisamos despir, tirar os nossos preconceitos, nossa arrogância, o nosso ego, o nosso eu e deixar o Senhor nos vestir conforme a sua vontade. Muita gente pode falar em nome de Cristo, irmãos. Isso é o que mais tem. Mas isso não quer dizer que as suas vestes estejam apropriadas. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, não precisa ir lá, mas diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, imagina que triste isso. Você vive uma vida inteira de aparência, de imagem, sendo um hipócrita, e no seu dia, no último dia, lá no julgamento, é você e Deus, você fala isso daqui: não, eu fiz milagres em teu nome, eu falei do teu nome, expulsei demônios em teu nome. Aí o que o Senhor fala? Nunca vos conheci. Lembra aquelas, no estudo de Atos que nós estamos tendo? Lembra aqueles que expulsavam demônio em nome de Cristo, daquele homem chamado Paulo? São essas pessoas, irmãos. Pessoas que dizem, mas vivem de aparência. Não precisa, Cristo não precisa da sua aparência, mas da real essência do que Cristo é. Ah, como que eu consigo isso? Lendo e colocando a Bíblia em prática. Não basta também só ler a Bíblia, irmãos, mas pôr em prática. Esse é o principal ponto. Muitos conhecem, mas pouquíssimos põem em prática. E para finalizar, a nossa última lição, irmãos. O ponto anterior reforça a condição de que a entrada no reino de Deus, na bodas do Filho do Rei,
não depende de mérito próprio, não depende de mim. Não dependeu da roupa do que aquele homem pôs, mas da roupa que deveria ser colocada. Bons e maus são iguais perante o Evangelho. Lembra, o convite foi feito a todos, bons e maus. Isso significa que nenhuma conduta ou obra humana, por mais que seja boa, credencia alguém a entrar no reino de Deus. Ninguém vai entrar no reino de Deus por ter sido uma pessoa boa, irmãos. O único jeito que faz a pessoa entrar é se arrependendo de seus pecados e crendo em Cristo. Exemplo disso, o ladrão na cruz. Esse privilégio ele é alcançado pelas vestes apropriadas e fornecidas pelo anfitrião, as quais nós nunca poderíamos adquiri-las pelas nossas próprias forças. Tudo que Deus quer de nós, irmãos, nós por nós mesmos não conseguimos. É através do próprio Cristo, do poder do Espírito Santo. E aí sim entra o poder do Espírito Santo. Um exemplo disso, a paciência. Aquele homem que antigamente, qualquer fechado no trânsito, já xingava todo mundo. Aí você vai lendo, vai pedindo a Deus paciência, e aí alguém te corta, você mantém a calma, você fala, nossa, como? Isso sim é o poder do Espírito Santo, nessas pequenas coisinhas. Irmãos, somente quem está vestido com a justiça de Cristo pode estar apresentável diante do Senhor. Não podemos confeccionar a nossa própria roupa, por mais bonito que ela pareça. Então, por melhor que você ache que pareça bonito, se não é o que Deus manda, não serve. Assim como Caim fez o melhor do fruto da terra. Não é o que Cristo queria, irmãos. Ele queria do sangue de algum animal. Por isso que ele atentou para Abel. Amém, irmãos? Foi pesado, eu sei que é bastante conteúdo, informação, mas eu espero que todos possam ter absorvido pelo menos as lições. Até aqui teve alguma dúvida? Todos entenderam? Também não adianta nada vir na igreja, ouvir e não entender nada, irmãos. Bom, se todos entenderam, que Deus possa abençoar a cada um, nos dando sabedoria. Amém? Irmão Daniel.